Nós estamos na iminência de recebermos a tão desejada, aguardada vacina contra o novo coronavírus. E quando eu lembro que antes da pandemia, cerca de um mês e meio antes, no Crescer Bessa, nós havíamos recebido de Deus uma orientação de fazermos uma série de meditações devocionais acerca do tema esperança. Nós nunca imaginávamos àquela altura, de que o problema que se avizinhava se tornaria tão grande para todos nós aqui no Brasil. E nós vimos falando sobre aquele tema e também em algumas das mensagens que eu tinha a oportunidade de ministrar aqui aos domingos. E aí veio a pandemia e adivinha qual foi o assunto que a gente teve que reforçar para o nosso coração e uns para com os outros: a esperança. A esperança de que nossa vida está nas mãos daquele que governa a história soberanamente. E quando nós chegamos ao final deste ano, estamos no penúltimo domingo deste ano tão difícil, tão diferente, inesperado para todos nós, nós nos pegamos nessa expectativa de uma esperança que se avizinha. Nós já estamos vislumbrando a possibilidade de voltarmos minimamente àquele antigo normal que nós tínhamos, quando não precisávamos medir a distância para conversar uns com os outros, não precisávamos nos preocupar com aglomerações tão típicas de um final de ano, quando nos juntamos para comer, para conversar, para nos abraçar. E é especialmente este o momento que nós precisamos voltar as nossas atenções àquilo que realmente faz sentido para nós enquanto filhos de Deus. É porque desejar a glória de Deus, que é o foco principal da esperança, o tema principal da esperança, que nos traz convicção, firmeza e propósito de viver, é a esperança na glória que Deus tem preparado para todos aqueles que nele esperam. E desejar esta glória em tempos de sofrimento se torna mais fácil para nós especialmente. Mas será que quando nós estivermos imunizados, inclusive das prováveis mutações desse vírus tão perverso, será que nós continuaremos a desejar a glória de Deus? Pedro, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, ele fala sobre esse tema. Ele escreve para uns irmãos que estavam sofrendo na dispersão, quando foram espalhados em outras terras por causa do seu amor para com Cristo. E ele começa com esse argumento principal, no seu primeiro capítulo, falando dessa firme esperança na herança inacessível, na herança incorruptível, na herança garantida aos santos no porvir, na eternidade. Mas logo em seguida, ao seu principal argumento, que é pensar na glória vindoura, ele diz: ei, mas hoje, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à expectativa da grande vitória final, nós já podemos e devemos desfrutar a glória de Deus hoje. E eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo nesse texto, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 3 a 9, mas focaremos nos últimos versos, versos 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais hoje com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém?
Vamos orar uma vez mais, pedir a Deus que fale conosco pela sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos por tua palavra, somos gratos pelo dom da vida e somos gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, por nós, cumprindo a tua palavra, as tuas promessas em Cristo Jesus para nos trazer tão grande salvação. Que o Senhor assim cumpra nesta manhã o propósito para o qual esta palavra nos foi dada, nos edificando, nos renovando a fé e despertando a fé daqueles que eleitos aguardam, Senhor, o chamado eficaz do Teu Santo Espírito, que eles te atendam nesta manhã. A Tua graça irresistível alcance corações endurecidos, ó Pai, pelo pecado, e assim celebremos a vitória desta tão grande salvação, no resplendor da face de Cristo, usufruindo da sua presença em nosso meio hoje. Assim pedimos e agradecemos, em nome e para a glória dele. Amém, Senhor. Como eu disse, irmãos, Pedro está escrevendo essa carta para irmãos em sofrimento, para pessoas que haviam perdido casa, emprego, família, por causa da violência, da perseguição que estava lhes imposta ali no primeiro século. Cristo havia morrido porque fora perseguido. E os seus discípulos, que eram chamados de pequenos cristos ou cristãos, um apelido pejorativo, porque eles queriam falar como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, né? Andando na contramão daquilo que a cultura nos ensinou a fazer, sermos pessoas egoístas, orgulhosas, vivendo para nós mesmos, buscando o benefício próprio, não querer saber de amar o outro como a nós mesmos. Cristo vem para romper isso, anunciando que através da sua presença e do poder do Espírito Santo, Ele faria com que fôssemos testemunhas aonde quer que fôssemos levados. E aqui Deus soberanamente permite que esses irmãos sejam expulsos das suas casas, das suas terras, para, experimentando esse sofrimento, pudessem levar esta nova vida, este evangelho, essa boa notícia, essa nova graça a todos quantos pudessem ouvir e, através de ouvindo a pregação da fé, pudessem alcançar esta tão grande salvação. E quando Pedro faz isso, ele faz de modo encorajador. Aqueles irmãos precisavam agora deste encorajamento do apóstolo para progredirem em sua fé, para não se arrefecerem pelo medo, tomados pela angústia, pelo sofrimento da perda e por tudo aquilo que eles haviam aberto mão para seguir a Jesus, negando a si mesmos, tomando a sua cruz. Ele agora traz palavras de esperança, uma convicção, uma garantia de que pudessem perder tudo, mas que, tendo perdido até a sua vida, o seu conforto, a sua família, eles estariam ganhando muitas vezes mais na glória vindoura. Só que, como eu disse aos irmãos, esse argumento principal que está exposto aí nos versos 3 a 7, ele é agora alterado ou incrementado com o argumento do presente. Olhem para o futuro, aquilo que aguarda vocês, e tenham paz aqui. Mas agora, não apenas olhando para o que está por vir, olhem para o que vocês já têm em Cristo Jesus. Vocês já podem desfrutar da glória presente. E é nessa dinâmica de mexer com o que está por vir e com as implicações do presente que essa fé viva traz, que Pedro fala sobre a glória de Deus. Um desfrute, um deleite da glória de Deus. Nós falamos muito sobre a glória de Deus. Nós cantamos muito sobre a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Alguns tentam posicionar a glória de Deus como se fosse mais um dos atributos de Deus. Não é de todo equivocado. Aliás, a glória de Deus, de fato, revela quem Deus é e o que Deus faz. Só que a glória de Deus é um atributo que permeia todos os demais. A glória de Deus é a expressão da perfeição essencial de quem Deus é e a perfeição de tudo que Deus fala e faz, agindo no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua ira, na sua santidade, justiça, no seu poder. Deus é glorioso em todas as suas perfeições morais, em todas as suas perfeições de seus atributos. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando de quem Deus é. E quando nós falamos, Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor, eu vivo para te conhecer e, conhecendo ao Senhor, gozar da tua glória, glorificando o teu nome como propósito essencial e primeiro da minha vida. O que eu estou dizendo é,
eu quero te conhecer, saber quem tu és por meio dos teus atributos e das tuas obras, e por meio desse conhecimento, expressar isso para as pessoas, de modo que a glória do Senhor possa ser vislumbrada. Não apenas nós que somos criaturas racionais, feitas, formadas à sua imagem e semelhança, mas até a própria criação, e mesmo a criação inanimada, não viva, ela expressa a glória do Senhor. Os céus proclamam essa glória, o firmamento anuncia, os dias discursam um para com os outros sobre essa glória, sobre quem Deus é. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Romanos, ele fala que por causa disso, por causa do resplandecer da glória de Deus, da essência de quem Deus é, dos seus atributos, feitas não apenas por nós quando pregamos o Evangelho, mas feita pela própria criação, todos os homens são indesculpáveis, porque eles vislumbram este conhecimento de que Deus é o Criador, de que Ele deve ser adorado. E nós, quando olhamos para a glória de Deus, muitas vezes nós resumimos isso a um estado futuro de deleite. Eu quero a glória de Deus, eu quero desfrutar no porvir da glória de Deus. Nós estamos remetendo apenas a um aspecto disso. É aquilo que nós veremos em Deus quando estivermos preparados para ver mais da glória de Deus, a glória celestial. Mas aqui, irmãos, enquanto aqui estamos, Pedro nos instrui, usando 3 instruções básicas, simples, para que desfrutemos já desta glória de Deus, do conhecimento deleitoso de quem Deus é e das suas obras. E ele faz isso através dos versos 8 e 9, dizendo que nós desfrutamos já hoje da glória de Deus se nós amarmos a Cristo em primeiro lugar. Veja o que é que diz lá o verso 8. Diz que nós não vemos a Cristo, mas ainda que não havendo visto, precisamos amar a Cristo. Nosso amor, irmãos, por Cristo, ele não é baseado naquilo que vemos, até porque ninguém aqui e ninguém que está ali nos acompanhando na transmissão viu a Cristo. Pelo menos fisicamente, nós jamais tivemos esse deleite que nos está reservado, sim, para a glória eterna, de ver Cristo face a face, como Pedro viu. Inclusive, viu antes da glorificação da ressurreição, mas viu também depois de ressurreto. Nós não vemos, mas este amor tem a ver com relacionamento com Ele, e é um relacionamento espiritual, através daquilo que a palavra de Deus revela sobre quem Jesus é. E à medida em que vamos nos deleitando na beleza da essência de quem Deus é, revelado na face de Cristo, nós descobrimos o que o apóstolo Paulo disse acerca dele. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a plenitude corpórea da divindade. Ver a glória de Deus é ver a Cristo. Nós não vemos fisicamente Cristo, mas nós vemos a glória de Deus expressa na essência de quem Cristo é, porque é isso que revela para nós o que é o amor verdadeiro. E quando nós falamos que precisamos amar a Deus, é um amor em resposta a um amor que já recebemos dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se os irmãos abrirem, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, famoso texto onde ele vai falar sobre a justificação pela graça através da fé, é muito interessante perceber que é o Espírito Santo quem derrama em nosso coração esse amor a Cristo. Romanos 5, a partir do verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós já temos a glória de Deus e estamos na expectativa desta revelação completa, plena da glória de Deus. Verso 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e esta, por sua vez, produz esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, agora seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, e porque nos amou primeiro, nos resgatou, pagou o preço da nossa reconciliação, e tendo feito isso, outorgou, nos presenteou, nos deu gratuitamente o seu Espírito. E este Espírito, quando vem habitar em nós, nos faz compreender este amor que nos foi dado, e como resposta a esse amor que recebemos, o Espírito Santo nos capacita a amar a Cristo. Não como forma de retribuição, mas como uma resposta de alguém que se perde em amores por aquele que amou você até a morte e morte sacrificial de cruz. Este amor, irmãos, que é uma resposta, ele é provado, ele é autenticado, não apenas com expressão apaixonada de quando dizemos: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Ele é autenticado pelo fruto dessa resposta, expressada verbalmente, confessada publicamente, mas vivida experimentalmente. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 14, ele fala que este amor deve ser provado pelas obras. Vejam lá, João 14, verso 21. Jesus está se despedindo dos seus discípulos antes de ir à cruz. Sabia e já tinha dito que todos o abandonariam, mas providenciou que aqueles seus discípulos fossem amados até o fim, e que no final seriam resgatados todos quantos fossem alcançados pelo Espírito Santo e pudessem se arrepender do seu abandono. E quando ele está falando com os seus discípulos, prestes a subir no monte onde seria preso, onde seria naquele jardim, depois de derramar gotas de sangue em angústia terrível, chamando os seus melhores amigos para orarem com ele, seus amigos dormiam relaxadamente, e ali ele foi preso, acusado injustamente para ser morto. Ele olha para aqueles discípulos antes que tudo isso pudesse acontecer e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pedro fora perguntado por Jesus acerca do seu amor. Pedro, que está escrevendo essa carta que nós estamos acompanhando esse trecho, está falando de um amor a Cristo que nos traz a glória de Deus para o hoje, para o presente. E ele pôde experimentar o teste do seu amor para com Jesus. Antes de Jesus falar essas palavras de que aquele que me ama guarda as minhas palavras, aquele que me ama será amado por meu Pai, nos manifestaremos a Ele. No capítulo anterior, ou 2 capítulos antes de João, Jesus disse: Pedro, Satanás quer te peneirar, quer te destruir, quer apagar a tua fé, quer fazer com que você me negue, esqueça de mim e siga o seu próprio curso, mas eu orei por ti. Mas Pedro, tu me negarás 3 vezes, tu negarás o amor que um dia disseste ter por mim, a ponto de puxar a espada e querer defender a minha vida, como que num instinto preservador de um amigo que ama,
pudesse livrar do sofrimento que ser humano algum seria capaz de suportar, não apenas físico, mas a separação definitiva, embora por 3 dias, do seu Pai, uma morte eterna pelos pecadores eleitos. E toda esta dor que Cristo estava por sentir, Pedro disse: Senhor, eu posso te livrar dela. E tentou ali espantar aqueles soldados que vieram prender Jesus. Mas, horas depois, esse Pedro destemido, amigo, amante, presente, foi capaz de negar a Jesus não apenas uma vez, por engano, por acidente, mas reafirmou por 3 vezes que não conhecia a Jesus, que não amava a Jesus, que não seguia a Jesus, que não sabia de quem se tratava. Satanás, irmãos, ele usa das tentações, do fogo da tentação, para retirar de nós o que há de pior em nós. Mas Deus usa as provações, o fogo das provações na nossa vida, para tirar de nós o que tem de melhor. Satanás nos tenta para nos fazer negar a Deus e viver longe do Senhor. Mas Deus nos prova, para mesmo caindo em tentações, poder arrancar de nós um louvor mais perfeito, uma adoração mais humilde, uma dependência mais confirmada, um amor mais provado. Provado como o ouro, que quando refinado, quando testado, quando purificado pelo fogo, não é para a sua destruição, e sim para a sua purificação. E assim aconteceu com Pedro. Jesus morre, todos o abandonam, não somente Pedro. Este apóstolo João, que escreveu e registrou essas palavras de amor a Deus, também o nega, também o abandona, todos o abandonaram. Mas Jesus vai até eles, e neste reencontro, para confrontar os seus pecados, reconcilia-os novamente e os restaura à posição de honra de falar em seu nome e de continuar a pregar o seu amor, trazendo de volta Pedro a ser um pescador de homens. É assim, irmãos, que acontece em nossa vida. As tribulações, o fogo provador das tribulações da nossa vida, com Cristo, não é para nos desabilitar da obra de Deus, nos reprovar, nos afastar, tirar de nós lamentos desesperançosos, tirar de nós impaciência, desequilíbrio, agressividade, perda do foco, da fé, da esperança, nos tornar pessoas endurecidas ou indiferentes. Não. As provações na nossa vida produzem perseverança, e essa esperança confirma a esperança, para que com Cristo em nossa vida desfrutemos da glória de saber que Ele está conosco, moldando o nosso caráter, fazendo com que algo novo da parte dEle, da glória dEle, conheçamos. Lembre as principais experiências que você teve com Deus, de conhecer a Deus, de ouvir a Deus, de sentir o acolhimento, o abraço de Deus, de ver uma direção do que fazer. Essas experiências foram nas horas mais fáceis da sua vida? Resgate na sua lembrança quais foram as experiências em que você disse: Deus de fato provou que me ama, que está comigo. Pelo menos na minha vida, essas provas se tornaram muito mais vívidas em momentos de tribulação. Deus nos ama, e é por isso que Ele prova-nos, porque Ele quer tirar de nós a prova de um amor muito mais visceral, muito mais radical. Veja quem foi Pedro depois da sua grande provação. Compare com quem Pedro era antes desta restauração. Pedro agora é capaz de falar de amor verdadeiro ao Cristo que ora
horas atrás, dias atrás, ele havia tido a capacidade de negar. O que Deus está fazendo conosco é se dando a revelar-se, se dando a conhecer, mostrando as facetas do seu amor, da sua paz, da sua graça, ainda que por meio de tribulações. Depois de falar de amor, irmãos, Pedro fala de confiança. Ainda no verso 8, voltando para a carta de Pedro, ainda no verso 8 ele diz assim: a quem não vendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Veja, ele fala em amor e ele fala em confiança. Quem ama, confia. Veja só o desenvolvimento do raciocínio de Pedro aqui. Ele diz que nós amamos a Deus e mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós precisamos confiar no amor de Deus. E como resposta a esse amor, confiante, nós devolvemos a Deus, amando a Deus e obedecendo a sua palavra. Esse é o raciocínio que ele construiu até aqui. E aí eu me lembro de uma história de uma senhora que, participando de um congresso cristão, sofreu uma queda e quebrou a perna. E ela ficou bastante triste, sem compreender o propósito imediato daquilo, e chegou para o pastor, que estava ali socorrendo, consolando aquela irmã, e disse assim: sei que o Senhor me trouxe até este congresso, mas não entendo por que ele precisava deixar que isso acontecesse. Eu não consigo ver nada de bom nesta situação. E o pastor sabiamente respondeu assim: Romanos 8, 28, não diz que vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas sim que sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar propósito imediato das tribulações da nossa vida. E é por isso que nós passamos por essa tentação de desconfiar do amor de Deus e da sua bondade, do porquê que Deus deixou que isso acontecesse. Por que a pandemia não foi localizada somente naqueles que desonram a Deus, que não querem servi-lo, que ignoram o seu amor, que infligem aflições, opressões, maldades, violências, corrupção? Por que ele não livrou o povo dele? E nós sabemos, irmãos, que todas as coisas, as favoráveis e as mais desfavoráveis, as compreensíveis e aquelas mais inesperadas, elas contribuem para o nosso bem. A gente pode não ver e não perceber os detalhes daquilo que está acontecendo, os bastidores do que Deus está produzindo em nós, através de nós e por nós, mas nós devemos saber, ter convicção de que tudo isso produzirá um bem para todos nós. Crer significa entregar tudo a Deus, obedecer a sua palavra e, apesar das circunstâncias e consequências, desfrutar, deleitar-se nessa confiança. Eu lembro aqui do texto do salmista, Salmo 37, bastante conhecido, a partir do verso 4, se você puder acompanhar na sua Bíblia, talvez esteja já marcado na sua Bíblia. Salmo número 37, Davi disse assim, vamos ler do verso 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ler o verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a nossa postura. Não é aguardar a revelação do propósito que está por trás da nossa história imediata, presente. Não é esperar entender o que está acontecendo em seus detalhes para poder descansar o coração. Ah, Senhor, eu estou entendendo o porquê desta luta, desta dor, desta perda. Eu estou compreendendo o que isso produzirá em mim, através de mim e por mim. Agora sim eu posso descansar e ter paz e agradecer ao Senhor por essa provação. Não. É saber que isso vai produzir um bem que não produziria de outra forma. Por isso que Deus nos traz as aflições deste mundo, as tribulações da nossa alma, as dúvidas, os anseios,
os medos. É para que nós dependamos mais do Senhor e assim possamos usufruir dessa sabedoria. É sabendo que, se eu entregar ao Senhor a minha vida, confiar nele, tudo o mais que eu necessitar, Ele fará. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que confiar nisso. Foi assim, irmãos, que os heróis da fé, os grandes homens e mulheres de Deus que estão listados em Hebreus capítulo 11, por exemplo, nos dão o exemplo a seguir. Eles não esperaram que Deus revelasse tudo o que ia acontecer para poder obedecer. Eles simplesmente confiavam que era Deus quem estava chamando, e era Deus quem estava garantindo o bem que viria sobre eles. Lembra de Abraão? Abraão não sabia qual era a terra para onde Deus estava chamando para que ele fosse. Uma terra que tu não conheces, distante, eu te mostrarei, vá. Abraão, idólatra, acostumado com aquilo que via, para adorar aquilo que sentia, que tocava, talvez até ele produzisse ídolos ali na sua terra, de Ur dos Caldeus. Deus o chama de forma completamente imerecida. Abraão era, mais uma vez eu digo, idólatra. Abraão simplesmente, com esse chamado eficaz do Espírito Santo, deixa tudo para trás e segue para onde? Não sei, só sei quem me chamou, para lá eu vou. Abraão, por onde passa, Deus vai se mostrando presente na sua vida. Abraão com percalços muitas vezes, mas se arrependendo, sendo temente ao Senhor. Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande geração, uma linhagem incontável, comparada às estrelas do céu, à areia da terra, do mar. Abraão já fica velho, Sara é infértil e também idosa, não vê a resposta da sua promessa, mas continua confiando. Seu filho nasce, claro, houve um acidente aí no meio do percurso. Sara fica ansiosa e diz: vamos ajudar Deus a cumprir a sua vontade sobre nossa vida. Toma a minha serva, nasce Ismael. Mas Deus, com rica misericórdia e graça, assim como Ele trata conosco também, perdoando os nossos pecados e garantindo que é fiel e justo para cumprir as suas promessas, faz com que estéril e idosa Sara dê à luz Isaac. Quando Isaac começa a crescer, sendo preparado, por Abraão, para ser o líder dessa grande geração que Deus havia prometido, Deus fala: agora me dá Isaac, sobe lá na montanha e sacrifica o teu filho. E você imagina se Abraão dissesse: espera aí Deus, espera aí. Primeiro, o Senhor, na tua lei, nas tuas palavras, nunca houve qualquer tipo de instrução acerca de sacrificarmos pessoas, seres humanos, para perdão de pecados, para oferta de holocausto, jamais. O Senhor não permite que isso seja feito. Não, Senhor, você está pedindo uma coisa, eu acho que o Senhor se equivocou. Me explica primeiro como é que vai ser. Me diz qual é o propósito desse grande teste, essa provação que agora me consome a alma. Um filho tão aguardado. Senhor, eu esperei por Ti, o Senhor me deu. Será que é porque eu errei junto com a minha esposa, passando com os bois à frente, ou com a carroça à frente dos bois? Senhor, me explica primeiro. Não, ele diz: tá bom, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas não é o Senhor quem está dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Mas antes de subir, ele diz assim: mas eu creio, mas eu confio que ainda que morra, Deus tem o poder de fazê-lo ressurgir, voltar à vida. E aí, nessa expectativa, nessa dúvida do que vai acontecer, sabendo que Deus é o Deus da vida, e agora pede que ele faça algo que para ele seria uma separação irreparável, uma quebra de uma promessa, ele sobe. E Deus ali providencia o carneirinho substitutivo, apontando para aquilo que Jesus faz por nós, porque nós não podemos sacrificar a nossa vida, por mais que busquemos santificá-la, a fim de aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. Somente o seu próprio Filho fez isso por nós de uma vez por todas, porque Ele é o sacrifício perfeito. Não há obras que possamos fazer para conquistar esse favor de Deus, não há sacrifício, somente o sacrifício daquele que é o perfeito Cordeirinho de Deus, que tirou o pecado do mundo. E de lá Ele desce com o seu Filho, celebrando a fé que lhe justificou. Foi isso que Paulo, quando escreve Romanos capítulo 4,
usa uma expressão até forte para dizer que Abraão é o pai da fé, porque não vendo, não entendendo, não sabendo o que viria depois, creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. A comunhão com Cristo, irmãos, é por meio da sua palavra, por meio da promessa. Deus não falhará em nenhuma das suas promessas. Ele é justo, fiel, verdadeiro, Ele empenhou a sua palavra, Ele vai cumprir. Se Ele disse que todas as nossas aflições têm um bom propósito, isso é verdade. Mas pastor, quando é que isso vai chegar? Quando é que eu vou poder usufruir das benesses do meu sofrimento? Me dê uma data pelo menos, eu consigo aguentar mais 3 dias. E Paulo, que também experimentou várias tribulações, aliás, a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, a partir do capítulo 4, ele narra vários dos seus sofrimentos: açoites, prisões, doenças, ameaças de morte, solidão, medo, frio. Mas ele escreve na primeira carta, no capítulo 10 de Coríntios, dizendo que Deus não nos prova além das nossas forças. Junto da provação, Ele envia também o pacote do livramento. Deus livrou Abraão, Deus livrou Isaac, Deus tem livrado o seu povo, Deus tem nos dado salvação, irmãos. Ainda que nosso corpo não seja livrado, ainda que a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos não estejam intactos, eles são tocados também pela dor do sofrimento e pelas consequências também do nosso pecado que ainda habita em nós. Mas sabemos, Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos provado, Ele nos conhece, Ele sabe o que nós poderíamos suportar. E mesmo quando a dor parece insuportável, nós podemos clamar a Deus: Senhor, cumpre a palavra que me foi prometida. Junto dessa grande provação, me mostra, me dá o teu livramento. Experimente isso. Deus tem nos dado livramentos. É por isso, irmãos, que uma vez quando amamos a Cristo, buscando fazer a sua vontade, nós confiamos, como resposta a esse amor, de que todas essas coisas, quando entregamos nossa vida, Ele o mais fará por nós, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Podemos descansar o nosso coração e nos alegrar nele, porque essa é a terceira instrução que o apóstolo Pedro nos traz no verso 9. Depois de dizer que não vendo a Cristo, nós amamos a Ele, no qual não vendo agora nós podemos confiar que todas as suas palavras, promessas, o seu cuidado está para nós garantido que se cumprirão. Ele termina dizendo: exultais com alegria, final do verso 8, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse aqui é o grande segredo para nós hoje. Nosso grande problema é buscar regozijo, alegria, deleite, boa sensação, bem-estar nas circunstâncias. A gente é muito viciado em responder às circunstâncias de acordo com elas. Nós somos tendentes a isso. Se o clima está bom, eu fico confortável. Se eu estou com as contas pagas, eu fico em paz. Se meu casamento está passando por uma boa fase, eu durmo tranquilo. Se meu trabalho está reconhecido, se eu consigo sustentar a minha casa e prover o que a minha família precisa, eu consigo sorrir, brincar, me alegrar, cantar e até erguer as mãos para agradecer. Mas quando as circunstâncias apertam e quando eu começo a perder o controle dessas circunstâncias, desse estado de presente bem-estar, eu começo a reagir de acordo com as perdas, com o que não está bom, com o que não aconteceu ainda, com o que não me foi dado, ou com aquilo que eu perdi. Essa, irmãos, não deve ser a marca daqueles que
amam e confiam em Cristo. Porque a marca daqueles que amam a Cristo é não ver, confiam em Cristo não sabendo todas as coisas que acontecerão, mas mesmo assim eles reconhecem que a alegria é um imperativo bíblico. Nós lembramos o texto de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, alegrai-vos, no verso 4, no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, ponto. Não é esperem, avaliem como está a sua vida hoje e portanto resolvam, decidam se vocês vão chorar e lamentar-se ou sorrir e rejubilar-se. Não, é outra vez digo, sem condicional, alegrai-vos. Quando nós nos voltamos para Jesus, não fora das tribulações, mas dentro delas, nós, por meio de cada experiência de tribulação, recebemos um novo ensino daquilo que Deus maravilhosamente se revela como nosso Salvador. Nós citamos o caso de Abraão, mas se nós recordarmos outros da Bíblia, por exemplo, os 3 rapazes, os 3 jovens hebreus, que dentro de uma fornalha ardente, descobriram que aquela tribulação lhes deu algo que eles não encontrariam fora da tribulação. Foi dentro da fornalha que eles viram o 4º homem, sendo condenados à morte para queimarem até falecer completamente, serem destruídos pelo fogo ardente, condenatório, porque eles guardavam a fé em Cristo quando o seu povo estava escravizado na Babilônia, uma terra de pagãos, quando eles ofereciam a Deus o seu culto, as suas orações. Aqueles 3 jovens puderam entrar na fornalha. Deus poderia ter livrado aqueles 3 jovens antes? Deus poderia ter livrado da fornalha aqueles jovens? Ele tem poder para isso? Sim. Ele põe reis, ele tira reis. Ele coloca as leis dos homens para funcionar, ele arranca essas leis dos homens e coloca o sobrenatural, o extra-lei para funcionar. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia fazer com que aqueles 3 jovens simplesmente fossem transportados, transladados para outro lugar. Mas Deus quis revelar-se a eles, a sua glória, dentro da fornalha, dentro da tribulação. E ali eles puderam ver algo que eles não poderiam ver fora. Paulo, irmãos, quando descobriu a suficiência da graça de Deus, não foi quando ele não tinha percebido o espinho na carne, que provavelmente ele não o tinha antes, mas foi com Cristo, sendo apóstolo dele, pregador da sua palavra, que ele foi penetrado por esse espinho que nós não sabemos o que era, mas era algo que trazia sofrimento inquietante para ele, a ponto de ele rogar insistentemente para que Deus, por sua graça, arrancasse aquele espinho da sua carne, o livrasse daquele tormento, daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia. E Paulo, tendo visto grandes sinais e maravilhas feitos até por intermédio dele, ele pede: Senhor, faz como tu fizeste com aqueles por quem orei, cura, liberta, transforma, traz paz, tira a dor, ressuscita, tira esse espinho. E a resposta que ele ouve de Deus é um ensinamento que ele não ouviria fora daquela tribulação. Foi com um espinho na carne que Paulo pôde erguer os seus braços para agradecer a Deus, dizendo: a tua graça realmente me basta. Saber que o Senhor cuida de mim, com ou sem espinho, isso me basta. Saber que o Senhor sustenta a minha vida, com ou sem sucesso, isso me basta. Sabendo que o Senhor está comigo, sozinho ou rodeado de amigos e familiares, isso me basta. Sabendo que o Senhor alimenta as aves dos céus e faz crescer os lírios do campo, que hoje são, amanhã não mais, e saber que o Senhor me ama muito mais do que as aves e os lírios do campo, mesmo que a ansiedade tente abater o meu coração, sem saber o que comer, o que vestir e onde morar, saber que o Senhor me ama mais do que as pequenas criaturas que o Senhor sustenta e alimenta, isso me basta. Nós precisamos, irmãos, trazer para o nosso relacionamento com Deus este amadurecimento, que não é fácil.
Amadurecer dói. A dor do crescimento. Nós temos estrias, alguns de nós, no nosso corpo, que são as marcas do crescimento. Alguns aqui na adolescência tinham dores na coluna, nas pernas, dores do crescimento. Era necessário passar pelas dores para que crescêssemos. E as marcas do nosso corpo carregam essas histórias do crescimento, as marcas da nossa vida, dos nossos relacionamentos. De vez em quando eu brinco com a Anne, que está nos assistindo em casa, do tempo de seminário, que a gente passava alguns perrengues, e eu estava brincando com os jovens, contando algumas coisas que a gente passava. A gente teve uma reunião, né, Felipe, essa semana, a gente lembrando das coisas assim, que a gente desbravava e fazia, que a gente olha hoje, não sei se eu tenho mais coragem de fazer isso. E na época do seminário, vocês que conhecem Recife, o presbítero Ítalo muito bem, muito melhor do que eu, sabe que quando chove é um caos. E lá chovia bem, né? E quando chovia, irmãos, e a gente precisava, na sexta-feira, sair de Recife, na sexta-feira, o trânsito já é bom, na sexta é melhor ainda, deixar Recife e vir para João Pessoa para estar com os irmãos aqui no fim de semana. E no tempo que nós não tínhamos um carro disponível, não tínhamos carro, tínhamos que pegar um ônibus ali na Caxangá e voltar lá para perto da BR, onde tinha um antigo Detran, para pegar um ônibus para vir para cá, ou um alternativo quando a gente estava com mais pressa e queria chegar mais rápido. E aí tem muitas histórias que hoje a gente ri, que na hora a gente queria chorar. Eu contava para Felipe algumas delas e eu tentava amenizar o clima dizendo assim: amor, são histórias que a gente vai contar para os nossos filhos, eles vão rir da gente. Aí ela dizia assim: conte você essas histórias, eu não quero essas histórias. Eu dizia: amor, a gente tem história para contar. Que graça tem a nossa vida se a gente diz: a gente foi, estudou em Recife, aprendi teologia, pronto. E as experiências, né? E como Deus nos mostrou assim, como que a provisão, o livramento, a segurança, a paz que Ele nos provia, não vinha de nós mesmos, não vinha dos cuidados que eu tentava trazer para nós, do planejamento das viagens, de tudo que nós vivíamos ali. Foi tudo Deus revelando o seu amor para com a nossa vida, usando outras pessoas, usando irmãos aqui da igreja, nossa família, palavras, ofertas, visitas, mensagens, abraços, acolhimento. Deus nos mostrava coisas que fora dessa tribulação nós não receberíamos, nós não teríamos conhecido. E foi-me bom passar por aquelas tribulações. Hoje, às vezes a gente olha para trás e diz assim: bom, parece que às vezes a gente tinha mais tranquilidade em determinadas épocas naquele perrengue do que hoje. A gente precisa voltar à simplicidade da confiança, de desfrutar das pequenas vitórias, das simples demonstrações de amor que Deus nos dava assim, visivelmente, dos livramentos, do estou aqui, contem comigo, eu vou mostrar a vocês que sou eu quem cuido de vocês. Nunca esqueçam isso. São essas lições, irmãos, que nós devemos nos apegar. São essas recordações da sua vida, da sua história, da sua família, que você tem que resgatar em louvor a Deus, dizendo: ei, a gente já passou por algo parecido, a gente já passou até por coisa pior, e Deus nos livrou, e Deus nos sustentou, Deus nos abraçou, Deus nos acalmou. E são essas experiências que passamos dentro da fornalha, no alto do monte do sacrifício, ou no calabouço do ardente espinho que atravessa a nossa paz, que nos fazem crescer, doendo sim, esticando o tecido, mas nos faz crescer. Crescer não para a autossuficiência, crescer para estar mais perto de Deus, para olhar mais de perto a face daquele que nos ama, para sentir de maneira mais sensível o amor que suspira em nós, dizendo: eu sou contigo. A minha glória é revelar quem eu sou para você,
na bonança, para você dizer: Senhor, obrigado por isso, obrigado por esse conforto, obrigado pelas contas pagas, obrigado pela saúde, obrigado pelo meu casamento, pelos meus filhos, obrigado pela igreja, obrigado, Senhor, pela comunhão. Seja dentro da tribulação, Senhor, obrigado por conhecer mais do teu amor na dor, obrigado por conhecer mais de quem tu és na tua palavra em meio às aflições, obrigado por conhecer mais o teu socorro, porque o teu socorro foi presente na minha tribulação, obrigado por conhecer mais do teu livramento, porque ele me foi dado na hora em que eu supunha que não tinha mais forças para suportar tamanho sofrimento. Essa é a glória, irmãos, que está presente hoje na nossa vida. Não espere desfrutar de paz somente quando chegarmos na glória eterna. Há uma paz que excede o entendimento, extrapola a compreensão, mas que ela é fruto de um coração que ama, que confia e que se alegra, porque descobre já, com alegria indizível, o que significa ser cuidado por um Deus de amor, por um Pai presente, por um amigo que não nos trai e jamais nos abandonará. Vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor nesse momento. Busque no seu coração esta gratidão sincera, honesta. Traga à sua memória motivos de louvor a Deus, de gratidão. Tenha seu momento com Deus. Lembre de como Deus tem sido bondoso, paciente, misericordioso na sua história. De quantas vezes Ele restaurou a tua vida, o teu casamento. De quantas vezes Ele guardou seus filhos. De como Ele te trouxe até aqui. Ó Deus, nós temos tamanha gratidão por Ti, Pai, porque mesmo falhos como somos, inconstantes, ora estamos bem confiantes, ora estamos no chão, no pó, desconfiados de tudo e de todos e de Ti mesmo. Tu nos vem com esta palavra nesta manhã, Senhor, para dizer que há uma glória presente na tribulação, que nós desfrutamos quando, apesar das circunstâncias, ou dentro delas, mesmo que desfavoráveis, podemos desfrutar do Teu amor e, como resposta, Te amar. E Te amando, confiar no Senhor, entregar-nos completamente a Ti. E confiando no Senhor, nos alegrar de que nossa vida está nas Tuas mãos. De que a nossa história tem sim um bom propósito em cada etapa e no final dela. Deus, nos ajude a desfrutar dessa paz, dessa alegria hoje, Senhor. Visita o nosso coração agora, sonda-nos, ó Deus. Tira de nós a mania, Senhor, de só querer nos alegrar quando tudo está dando certo, se encaixando e fazendo sentido. Nos dê a simplicidade, Senhor, de nos alegrar com o que comemos, com o que vestimos, aonde vivemos, mesmo que isso não seja o sonho da nossa vida, mesmo que não tenhamos ainda alcançado aquilo que tanto desejamos, mas no hoje nos ajude a sermos gratos, satisfeitos, contentes, ó Pai, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo não vendo. Te amamos, confiamos em Ti, até o dia em que Te veremos face a face, e aí esta glória, que para nós hoje é em vislumbre e em porções, poderemos desfrutar de maneira muito mais profunda por toda a eternidade. Prepara-nos hoje para o deleite desta glória eterna, na medida em que usufruímos hoje
da glória presente, do Deus que é presente em nossa vida. É o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, hoje e eternamente. Amém.